Imaginem por um momento, vocês são um médico grego do século I, altamente educado que nunca conheceu Jesus pessoalmente. Como vocês contariam a história do homem que mudou o mundo? Bem-vindos ao canal, eu sou o seu nome e hoje vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, o relato mais literariamente sofisticado e historicamente detalhado da vida de Cristo. O Evangelho de Lucas não é apenas um dos 4 evangelhos canônicos, é uma obra-prima da literatura antiga, escrita por alguém que se dedicou a uma investigação meticulosa. Hoje vamos descobrir os segredos, as peculiaridades e a profundidade teológica desta narrativa extraordinária. Preparem-se para uma jornada de aproximadamente 1 hora, onde vamos explorar quem foi realmente Lucas e por que sua perspectiva é única, os textos exclusivos que só encontramos em seu evangelho, o significado profundo por trás de suas escolhas narrativas, curiosidades históricas e arqueológicas fascinantes e muito mais. Primeiro, vamos conhecer nosso narrador. Lucas, ou Loucas em grego, era provavelmente um médico gentil, ou seja, não judeu. Isso já nos dá a primeira pista de por que seu evangelho é tão especial. Como sabemos que ele era médico? O próprio Paulo o chama de Lucas, o médico amado, em Colossenses 4, versículo 14. Mas há mais evidências fascinantes. Seu vocabulário médico é notavelmente preciso. Ele usa termos técnicos para descrever doenças que outros evangelistas simplificam. Por exemplo, enquanto Marcos diz que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Lucas especifica que foi o lóbulo da orelha direita, um detalhe típico de alguém com formação médica. Lucas é o único evangelista que nos explica explicitamente sua metodologia. Em Lucas 1, versículos 1 a 4, ele escreve: visto que muitos já tentaram compor um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, também a mim pareceu bem, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o princípio, escrever-te uma narrativa ordenada. Essa introdução segue perfeitamente o estilo da historiografia helenística do século I. Lucas estava aplicando os mesmos padrões acadêmicos usados por historiadores respeitados como Tucídides e Políbio. Ele não estava escrevendo apenas por fé, estava fazendo jornalismo investigativo. O Evangelho foi escrito provavelmente entre 80 e 85 d.C., dirigido a um certo Teófilo, que pode ser uma pessoa real ou um nome simbólico significando amigo de Deus, representando todos os leitores gentios interessados no cristianismo. Lucas organiza sua narrativa de forma geograficamente inteligente. É o único evangelista que estrutura a vida de Jesus como uma grande jornada até Jerusalém, ocupando quase 40% do evangelho, dos capítulos 9, versículo 51, até 19, versículo 44. Isso não é acidental. Para Lucas, Jerusalém representa o cumprimento da profecia e o centro da salvação para todas as nações. A jornada de Jesus é simbólica, representa o caminho que toda a humanidade deve percorrer em direção à redenção. Lucas possui mais material exclusivo que qualquer outro evangelho. Cerca de 35% do conteúdo só encontramos nele. Isso inclui as parábolas mais famosas, Bom Samaritano, Filho Pródigo, Rico e Lázaro, os Cânticos de Maria, o Magnificat, e Zacarias, o Benedictus, a narrativa mais detalhada do nascimento de Jesus e episódios únicos como Zaqueu e os discípulos de Emaús. Uma característica marcante de Lucas é sua atenção especial aos marginalizados da sociedade judaica. Mulheres têm papel protagonista, Maria, Elizabeth, Ana, Maria e Marta e outras. Pobres excluídos são constantemente mencionados, gentios e samaritanos aparecem positivamente e há um foco especial na justiça social. As descobertas arqueológicas têm confirmado repetidamente a precisão histórica de Lucas. Ele menciona corretamente títulos oficiais específicos de diferentes regiões do Império Romano, algo que um falsário dificilmente saberia com tanta precisão. Para Lucas, a salvação não é exclusiva dos judeus. Vejam como ele constrói essa ideia. A genealogia de Jesus volta até Adão, não apenas Abraão, como em Mateus. O primeiro sermão de Jesus em Nazaré fala sobre Deus abençoar gentios. O centurião romano é elogiado por ter fé maior que qualquer israelita. E a parábola do bom samaritano coloca um estrangeiro como herói. Analisem Lucas 4, versículos 25 a 27.
quando Jesus disse: havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Isso é revolucionário. Jesus está dizendo que Deus historicamente tem preferido abençoar estrangeiros quando os israelitas rejeitam sua mensagem. Por isso a multidão quase o mata em seguida. Lucas menciona o Espírito Santo mais vezes que qualquer outro evangelista. Para ele, toda a obra de Jesus é conduzida pelo Espírito. Jesus é concebido pelo Espírito Santo, é ungido pelo Espírito Santo no batismo, é conduzido pelo Espírito ao deserto, inicia seu ministério no poder do Espírito, alegra-se no Espírito Santo. Lucas apresenta Jesus orando em momentos únicos, antes de escolher os 12 apóstolos, em 6, versículo 12, durante a transfiguração, em 9, versículos 28 a 29, na cruz, orando pelos inimigos, em 23, versículo 34, ele também inclui 3 parábolas exclusivas sobre oração: o amigo importuno, o juiz injusto e o fariseu e o publicano. O tema da grande inversão perpassa todo o Evangelho. Os primeiros serão últimos, os últimos primeiros, os pobres são bem-aventurados, os ricos são advertidos. O Magnificat de Maria celebra Deus derrubando poderosos e exaltando humildes. A parábola do rico e Lázaro mostra a inversão completa na eternidade. A narrativa do nascimento em Lucas é uma obra-prima literária. Diferente de Mateus, que foca em José e nos magos, Lucas centra na perspectiva de Maria e dos pastores. O Cântico de Maria não é apenas uma oração bonita, é um manifesto revolucionário. Analisem as palavras. Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria está profetizando uma completa transformação social através do Messias. Alguns países chegaram a proibir a leitura pública do Magnificat por considerá-lo subversivo. Por que Lucas escolhe pastores em vez dos magos de Mateus? Pastores eram considerados impuros na sociedade judaica. Não podiam nem testemunhar em tribunais. Lucas está dizendo que Deus escolhe se revelar primeiro aos excluídos da sociedade. Esta provavelmente é a parábola mais mal interpretada da Bíblia. A parábola do bom samaritano não é apenas sobre ser bondoso. Vejam o contexto. Um doutor de lei tenta tentar Jesus. A pergunta é: quem é o meu próximo? Jesus responde com um samaritano como herói. Judeus e samaritanos se odiavam mutuamente há séculos. Era literalmente impensável para um judeu aceitar a ajuda de um samaritano. Jesus não está apenas ensinando compaixão, está quebrando barreiras étnicas e religiosas fundamentais. A pergunta muda de quem é o meu próximo para de quem você é próximo. O próximo não é quem merece nossa ajuda, mas aquele que precisa dela, independente de etnia, religião ou status social. Esta deveria ser chamada de a parábola do pai amoroso. Lucas usa uma técnica narrativa sofisticada aqui. São, na verdade, 2 parábolas em uma. Quando o filho pede a sua herança antecipada, está essencialmente dizendo: pai, quero que você morra. Na cultura judaica, isso era inimaginável. O pai deveria tê-lo deserdado imediatamente. O filho mais velho representa os fariseus, exteriormente obedientes, mas com o coração ressentido. Ele nunca chama o pródigo de meu irmão, apenas de esse teu filho. Sua raiva revela que ele também não entende o amor do pai. Lucas está falando simultaneamente para 2 públicos: pecadores arrependidos, o filho mais novo, e religiosos críticos, o filho mais velho. Ambos precisam entender a natureza do amor incondicional de Deus. O arqueólogo Sir William Ramsay começou suas pesquisas tentando provar que Lucas era historicamente impreciso. Depois de décadas de escavações, ele concluiu que Lucas era um historiador de primeira classe. Lucas acerta detalhes que só um contemporâneo saberia. Chama Lisânias de tetrarca de Abilene, em 3, versículo 1, confirmado por uma inscrição de 14 a 29 d.C. Usa o título correto de Politarcas para os magistrados de Tessalônica, em Atos 17, versículo 6, e menciona a fome durante o reinado de Cláudio, confirmada por historiadores romanos. Quem era Teófilo? Teorias fascinantes: um oficial romano de alto rango interessado no cristianismo, um pseudônimo para proteger a identidade do destinatário durante perseguições, uma pessoa real que patrocinou a pesquisa e escrita de Lucas, ou simplesmente um representante de todos os amigos de Deus gentios. Lucas usa técnicas narrativas sofisticadas,
paralelismos, João Batista e Jesus, Pedro e Paulo em Atos, inclusões, começar e terminar episódios com frases similares, quiasmos, estruturas em espelho e ironia dramática, leitores sabem mais do que personagens. Lucas Atos forma uma obra única, de 2 volumes. Atos começa exatamente onde Lucas termina, com Jesus subindo aos céus. É a única sequência narrativa completa do Novo Testamento, da concepção de Jesus até Paulo chegando a Roma. O que podemos aprender do Evangelho de Lucas em pleno século XXI? Numa época de divisões sociais, étnicas e religiosas, Lucas nos lembra que o Evangelho é para todos. Não há nós e eles no reino de Deus, apenas filhos amados do mesmo Pai. Lucas não separa a salvação espiritual de justiça social. Para ele, um evangelho que não se preocupa com pobres e marginalizados não é evangelho completo. Lucas nos mostra que histórias transformam mais que argumentos. Suas parábolas ainda tocam corações 2000 anos depois, porque tocam verdades universais sobre a condição